Vamos agora pro sexto, finalmente. Vamos. Sexto. Bloodlines. Nosso querido aqui. Ó, não caiu o embargo ainda, acho que vai cair só dia 15, né? Amigo, essa questão do Bloodlines. Hum, Por exemplo, nos outros filmes todo mundo morre. sim, Nesse filme só morre quem é da família. certo. Eu fiquei Então, meio que. Por não quê? necessariamente. É Mas verdade. enfim, realmente é Mas, só da mas, família mesmo. Aham. mas a querida lá, Quem? a tia, ela não morreu, né? Não, porque não fazia parte da linhagem principal, né? Hum, Que realmente, assim, vamos começar do princípio, tá, né? Tá bom que você vai me ajudando também pra gente discutir do filme. sim. Então, o que que esse filme traz de novo? Ele traz essa questão da família. Então, a personagem principal, que eu não lembro certinho o nome dela, Iris, né? É a Iris, a loira. A Iris, se a gente precisar de alguma que a gente vem, mas enfim. A Iris, ela mesma, uma querida, inclusive já vamos tocar no assunto da abertura. O que que você achou da abertura? Eu achei Sim, muito boa mesmo. Eu não esperava que a abertura fosse boa daquele jeito, porque pelo trailer parecia um CGI muito podrinho. sim. Eu não tinha, eu tinha odiado o Aham, design daquela torre. Eu falei, gente, que coisa horrorosa, que coisa tenebrosa. Faz num prédio, faz alguma coisa. Precisa é, realmente de uma torre feia dessa? Mas, gente, eu achei muito legal porque ficou uma coisa vintage, uma coisa assim, é. camp total. Eles abraçaram um camp total aqui. E eu gostei Sim, bastante da abertura. O que que você achou? eu adorei, achei inovador, achei que foi bem feita, né? Por exemplo, adorei aquela cena da música que o povo dança, tava dançando junto. Muito legal. Assim, achei interessante, eu gostei dela também, a gente da personagem em si, né? Ela ser a visionária, assim, foi diferente. E aí a neta começa a sonhar com a visão em si, uma conexão de sangue mesmo ali, de gerações mesmo. É, eu também E achei. achei que foi interessante, achei que não foi tão impactante as mortes em si, mas a cena foi muito bem dirigida. A gente tem takes muito interessantes, assim, de baixo para cima, mudando de ambiente. Uhum. A gente tem a questão da música em si, enfim, do elenco que estava lá, da produção. Bem bacana, a ambientação antiga, né? Anos 50 talvez. E, no mais eu gostei, achei que Eu também foi. gostei bastante. Eu acho que eles conseguiram agregar alguns elementos mínimos, por exemplo, a moeda, o Tem lustre, e aí tem toda aquela jogada com a música, com a canção que eles estão, aquela tensão. né? E aí, quando eles estão sapateando ali, você vê o vidro quebrando, aquilo dá uma agonia tremenda. Em E pânico. que ódio daquele menino encapetado. Gente, o Nossa, que é aquilo? que Pra ódio. quê? Adolescente. Não, fiquei com Pra muito quê? ódio. Pra quê? Ainda bem que ela puxa ele, né? Meio que taca ele na parede. É, eu Enfim, velho. adorei. Porque, Não, nossa, gente, tem uma coisa que eu ah, odeio é criança encapetada em filme. De filme de amigo, terror, foi por causa uma dele. coisa que eu preciso observar. Sim, Esse fala. filme, ele fala sobre karma, tá? Hum, Porque o menino joga a moeda e a moeda volta pra ponte. E aí e ele tira a moeda da ponte no início. E tem outra cena que fala exatamente sobre karma, só que eu não estou lembrando. Aí eu disse, cara, esse é um filme sobre karma. não, eu lembrei daquela cena da moça, mas na verdade. É uma moeda também, né? Que ela pega lá no. Quando eles estão saindo do hospital. E depois Isso, ela entrega lá antes do trem. isso, Isso não é isso também? isso. Boa, E aí boa eu, cara, mesmo. isso é um filme sobre karma. Eu, Com tipo, as certeza. coisas. Bem interessante. Eu gostei bastante da abertura. E aí depois a gente vai justamente pro atual, onde a gente tem a Stephanie. Stephanie, né? Sim, adorei ela, A inclusive. Stephanie, uma grande querida. Cadê ela, Querida. gente?
Não tem foto, querida, você é uma desconhecida. Enfim, se é desconhecida, agora você tá nos nossos corações. Eu adorei ela. Eu não cheguei a ver comentário de muita gente em rede social. Eu entrei no Twitter, eu falei, gente, Twitter finado, né? No X lá. Uhum. O X. Enfim, um pouquinho antes de assistir o filme, e do nada alguém comentando lá, nossa, tal personagem não apareceu. Eu falei, gente, imagina se eu não tivesse assistido. Aí Como assim? eu fui fazer um post lá no Instagram, falei, eu vou fazer uma coisa sem spoiler, porque eu quero que as pessoas tenham a experiência que eu tive. Que eu fui sem Sim, saber nada, você com certeza também sim. foi. Eu acho que o que mais vai ter agora é spoiler. Então, assim, Nossa, deixa eu ver. a Stephanie, uma grande querida, a gente já vai pra ela, né? A gente tem a abertura. E aí já parte pra ela, ela já tá sonhando, já tá tendo esses sonhos, né? Não são premonições, na verdade são um pouco de pesadelo. Sonhos. E aí ela já fica obcecada com a avó dela, porque ela tá sonhando com a avó dela, ela quer saber o que que aconteceu. Inclusive uma coisa interessante, né? Eles esconderam tudo dela, né? Sim. E aí a mãe dela sumiu quando ela era criança. Com certeza por causa dessa questão, a mãe dela também ficou bem paranoica, dá pra ver que ela é meio paranoica, né? Sim. E aí eu gostei Temos. muito de todo esse desenvolvimento ali, sabe? A relação dela com a mãe, que cria um laço a mais quando ela começa a dar uma surtada, que ela tenta explicar pra todos eles o que que tá acontecendo. Mas eu acho que a gente pode discutir alguns pontos em específico. Por exemplo, quando ela Hum. finalmente consegue ir lá conversar com a Iris, e aí a gente tem uma sequência muito boa de diálogo entre as duas, com várias referências, mas é muito rápida aquela morte. O que que foi aquilo, amigo? É. Então acho que seria Amigo, eu acho que foi um uma. dos pontos negativos que eu destacaria para esse filme, aquela morte. Eu acho que talvez elas pudessem explorar mais delas juntas, né? Até porque, já que é uma conexão muito forte, que ela está sonhando com Uhum. a visão da avó, justificar uma coisa pela outra, por exemplo. Não sei, ter mais delas juntas, por exemplo. Talvez a Iris pudesse morrer mais pro último ato, Isso. sabe? E assim, mas talvez eu acho que eles quiseram impactar e tipo assim, ela meio que ia agir como os outros, ia deixar ela para trás. Então ela meio que teve que mostrar, olha, para você ver como eu não tô mentindo, para você ver como eu não sou louca, Uhum. entendeu? E como ela já tava com câncer, ela meio que chutou o balde. Ela já ligou o grande foda-se ali. Eu Isso. acho muito legal, tipo, toda aquela sequência, gostei muito. Mas eu digo a morte, entendeu? Eu acho que Eu, eu- pela história da Iris merecia algo maior. Ela exatamente, eu tinha que concordo. morrer ali mesmo, só que fosse algo mais elaborado. Eu senti falta disso, entendeu? Mais um drama, né? Uhum. Talvez, olha, eu tô, ai, não sei, eu vou aqui só para você poder acreditar em mim, mas nem isso ela falou. Eu Ela só achei que ficou quis uma coisa muito jogada. rápida. Mas aí Aquele trabalho de faculdade que você faz sem estudar, né? vai ter que ser isso mesmo. Entendeu? Que Não, ódio. Mas assim, um dos pontos ah, negativos que eu destacaria ali, porque depois eu sinto que o filme ele foi crescendo pra mim. sim, Eu fiquei sim. na ponta da poltrona assim o tempo inteiro. Então, Eu me diverti a partir do horrores. momento que ela começa já dá uma olhada naquele livro, naquelas anotações, e aí depois ela já começa ali a ficar de olho no que vai Paranoica. acontecer. E aí a gente já tem aquela sequência lá do jardim, que ficou muito foda. Apesar Muito da gente deles amigo. terem entregado aquilo no teaser, eu Ah, achei muito foda. Eu achei uma das mais fodas da franquia. eu acho, tu acredita que eu achei que todos iam morrer ali? Tipo, porque tinha muitas coisas acontecendo perto de cada um. Eu disse assim, gente, vai morrer todo mundo. Uhum. E essa menina vai ficar louca. Sabe uma coisa que eu E pensei, aí, amigo? Eu não ah, imaginei que talvez fosse começar com a premonição da Iris. Eu imaginei que às vezes eles iam apresentar uma premonição da Stephanie e sim, depois ela iria senti falta disso. procurar a Iris para Senti que falta a disso. Iris sim ia contar sobre a premonição lá na torre. Então talvez aquela cena lá que a gente teve aquele teaser, eu falei,
será que essa aqui vai ser a abertura? Mas tá bom do Uhum. jeito que tá. Tá bom do jeito que tá. Porque Sim, aí todo sim. mundo morreria também, entendeu? Eu acho que ficaria Sim, foda. sim. Eu pensei assim, cara, todo mundo vai morrer, ela vai atrás da Kimber. Ai. Foi isso que eu Nossa, pensei. pensando Tipo, desse jeito agora, eu não sei. Seria interessante, viu? né? Mas enfim, ela podia ter procurado a Kimberly depois que ela conversou com o Tony. É Não verdade. foi É porque verdade. não quis, baixo orçamento, porque ela tava lá no bastidor. Ai, que ódio, amigo. Ó, você já tá descendo, já tá descendo. Já tá Agora, descendo no amigo, meu ranking. Ah. seguinte. A querida lá que morreu na caçamba do leite. Amigo, Cara, eu achei muito cara, cômico. cara. Eu achei muito Olha. cômico, porque antes a gente tem aquela sequência super foda lá do cara fazendo tatuagem, que a gente já Aham. tinha visto em teaser mais uma vez. Só que isso não tirou atenção, porque eles mudaram algumas coisas, né? Sim, sim. Tem umas leves mudanças ali que fazem você pensar, nossa, ele vai morrer, ele vai morrer. E aí depois muda drasticamente, ele já tá bem. E assim, você fica Nossa, eu esperando que fiquei. ele vai morrer. Então toda aquela É, sequência, até ela levar a bolada, eu achei fenomenal. Eu achei sim. fenomenal. Porque depois tem todo o plot, né? Que ele não faz parte da família. Família. Mas aquela brincadeira que eles fizeram, aquele desespero dela, fica longe. Não, peraí. Fica longe Sim. do- Da da bola, eles bola. estão jogando bola. Fica longe da lata de lixo. Mas Que é um eu pouco ri do que a avó dela tanto. tinha, né? Eu ri tanto quando ela levou aquela bolada e que ela caiu naquela lata de lixo. Você não tem A ideia. mi- a humilhação é muito grande, Não, gente. amigo, Ela aquilo ali saiu, foi tipo. triste, viu? Não. E eu disse assim, é ela que vai morrer. E justo, coitada. Ela bufa a bolada, caiu no tamanho do lixo. Amigo, foi triste demais, mas foi muito engraçado. Acho que talvez tenha sido uma das mortes mais engraçadas da franquia. Claro Sim. que depois fica tenso quando ela tá lá e a Stephanie tá tentando pegar ela, dar uma tensão, porque você pensa assim, nossa, será que ela vai conseguir salvar? E Sim. assim, mas antes disso, nossa, acho que eu nunca ri tanto, eu me diverti muito vendo Ó, eu toda também aquela ri cena. eu também ri na transição, que a Stephanie tá gritando. E E do aí nada ele ela. passa. É, Ai, exatamente. Aí que foda! Foi muito foda. Não, ali, amigo. Eu não sei, ó. Eu gosto muito quando tem esse alívio cômico. sim. Mas assim, não sei se era o propósito deles mesmo, mas ficou cômico demais, gente. Eu ri muito, o cinema inteiro tava rindo nessa parte. Eu ri muito. E ela tava com um choro meio dramático Ela mesmo. tava. Não, ela serviu Mas a assim, atuação. Ela serviu. não, ela é muito boa. Ela é muito boa de expressão, a dicção da gata é perfeita, Ela é. sabe? Uhum. E, assim, eu acho que as melhores cenas desse filme são do mesmo cara. Ele tem as duas melhores cenas, que é a do Peace, Uhum. sabe? Então, assim, ele, cara, o que que é isso? Quem que é esse cara? Por quê? Entendeu? Ele. Gente, depois que eles vão lá no hospital, que eles conversam com o Tony Todd, que assim, eu acho a gente precisa dar esse Claro, prêmio claro. desse filme pra essa cena com o Tony Todd. Foi muito Sim. satisfatória, foi nostálgica e foi a fechação de um ciclo, ele fechar aquela porta falando que ia aproveitar seus últimos momentos de vida. Aquilo Uhum. ali foi, eu não sei se ele, né, é igual a gente estava comentando lá no grupo, você mesmo contou, ele já sabia, Amigo, né? né? E aí ele aproveitou a ficção pra deixar essa mensagem. Vamos aproveitar, Legado, né? né? Então, assim, nossa, esse filme ele acaba ganhando o meu coração, nossa, de uma forma muito genuína por causa dessa cena do Tony Todd. Ela foi muito satisfatória. Ele vai ser um marco assim da franquia, vai ficar pra sempre lembrado, de verdade. É, não, claro, claro. E ele E responde. Pode falar. a gente tem a história dele, né? Quem que é ele? Uhum. Quem que é esse cara? A gente tem a Exatamente, eles explicação, responderam isso. E eu né? gostei da forma que isso foi colocado, Sim, né? sim. Porque ele estava ali por trás de tudo, ele sabia de tudo, justamente por causa da Iris. Então, com certeza, nossa, eles passaram muito tempo, eles podem trazer a Iris de volta num É, próximo filme para eles fazerem algo tipo Pânico, Pânico, Socorro.
É o próximo. Sim, por viagem no O tempo. próximo, provavelmente uma das próximas lives. Mas enfim, eles podem trazer a Iris de volta, por exemplo, num futuro filme, num próximo Premonição, que eles tentem fazer algo, por exemplo, um prelúdio, igual eles fizeram no Premonição 5. Uhum. Então, assim, a gente não sabe, não sei se eles podem fazer isso de novo, né? Porque aí isso ficaria repetitivo. Mas seria interessante a gente ver a Iris salvando alguém, de alguma forma, do mesmo jeito que a gente viu a Clear, do mesmo Uhum. jeito que a gente quer ver a Kimberly fazendo isso, e que o Tony Todd veio fazendo durante a franquia, né? É. Eu Eu achei acho que muito é legal. interessante a gente ver a Iris em ação mesmo, por exemplo. Ela Isso. pode fazer um prelúdio com ela. Ah, eu Tipo assim, ela gostaria. teve a premonição e em seguida, o que foi que aconteceu? Uhum. E com a atriz, inclusive, a gente pode ter ela aqui, ó. Essa Sim, atriz, sim. ela serviu muito naquela abertura. Ah, eu adorei também, muito Nossa, ela fofa. serviu demais, de É. verdade. Mas assim, Tá. amigo, ó, qual foi sua cena preferida desse filme? Que eu Ai, acho que é a amigo, mesma que foi a minha. a do Piercing, né? Ai, é claro. Gente, nossa. E Amigo, eu não, acho que eu. e eu fui Nossa, chocado. eu tô ficando arrepiado só de pensar. Eu fui ficando chocado porque vai descendo, e aí do nada, eu disse, meu Deus, o que é isso? Tipo assim, a tatuagem da caveira vai abrindo a boca, é Que bizarro. loucura. Que Nossa, e aí loucura. quebra as costelas do. Nossa, eu fiquei em choque. Eu ainda preciso pensar ainda, tipo, qual a minha morte preferida de toda a franquia. Eu Mas acho que essa é aquela a minha. com certeza ficaria ali no topo. Eu acho Foi que essa é a muito minha. foda. É. Sabe uma que me chamou essa atenção? Aquela dos pregos também, do 3. Uh, aquela é foda demais. O Aquela terceiro também é bem filme, né, foda. gente? O terceiro filme ele tem todas as mortes muito bem colocadas. Ah, é É. muito foda, de verdade. Mas eu acho que essa é a maior de toda a franquia, tá? Eu acho também uma coisa muito importante de a gente citar. Sangue. Realmente é linhas de sangue, laços de sangue, Sim. porque a gente tem bastante sangue aqui. Hum, Muito. Então, sim. se tem uma coisa que eles serviram aqui é gore. Tem gore, Nossa. então assim, eu acho que de todos da franquia, talvez esse seja o que tem as mortes mais brutais, assim, de verdade. Ele, eu ainda não contei as mortes, não sei se esse tem mais mortes que outros filmes. Eu ainda acho que o segundo é o que tem o maior número de mortes. Sim. Mas assim, em questão de sangue, esse tem. E ele serve mesmo, né? É, eu acho que esse veio para reviver de fato a franquia e eu acho que vai conseguir, Eu acho né? também. Não Uhum. sei o que vem por aí ainda, mas eu acho que vai reviver a franquia, tá? Sim, com certeza. Eu espero, né? Agora, amigo, o que você achou do desfecho? Tipo assim, de toda aquela sequência lá na que eles tentam retornar pra cabana da Iris, pra se trancar lá. Você gostou daquele desfecho ali? Até aquele momento? Eu achei inteligente, Também achei, achei. Uhum. achei bacana, tipo, porque assim, a personagem foi compreendida pela família que até então ela não era compreendida. Então ali eles tiveram a mesma reação, né? Então assim, justiça pela Iris. Justiça E por essa. assim, né? Então foi bem legal tudo como aconteceu. Ela ia para se afogar, Uhum. a mãe meio que se redimindo também, ia ficar presa pelos filhos. Então a gente teve essa questão familiar, essa parte dramática. Uhum. Amei a parte que a casa explode, que dá um outro ápice no filme, que ela run, explode tudo. Muito boa essa cena mesmo. Muito, muito boa, amei. E. Eu gostei muito também, amigo, de alguns minutos antes, quando eles estão na van, né? Aham, Na verdade é um motorhome, né? Mas assim, sim, que a Stephanie, ela, assim, acaba tendo empatia pela mãe dela. Então eu acho que ali foi um entendendo, né? olhar, sabe? Um diálogo muito pequeno, muito rápido, mas que foi algo que no começo a gente vê que elas têm esse relacionamento extremamente Sim. é, 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 sem empatia total, tóxico. Uma não tem empatia pela outra. Talvez a mãe dela tenha essa dor no coração, né? De ter
ficado longe dela todo esse tempo. Mas ali a gente tem justamente a fechação disso. E isso é Sim, muito importante, porque às vezes a gente tem a morte do personagem, tá, mas não foi o que aconteceu aqui. Aqui a gente tem a sim, morte de cada personagem e a gente tem um apelo. Nem que seja aquele cara da tartaruga. Eu me apeguei muito a ele. Me apeguei muito ao querido, achei um grande querido, sabe? Fiquei com muita dó dele, ele sofreu pra caralho. E assim, coitado. mas eu gostei muito dessa relação das duas, um pouquinho ali da relação da Stephanie com o irmão dela, o Charlie, o nome dele, né? Sim, sim. Isso, Querido Charlie. também, né? Um grande querido, gostei muito desse triângulo. O pai dela não É, teve muito desenvolvimento, mas não precisava. Que realmente coitado. esses três eu acho que foi algo muito bom nesse É. filme. Agora a gente, assim, a gente chegaria na cena final pra gente fechar, que a gente tá falando há muito tempo já, na verdade. Agora que eu Sim, já, olhei, amigo, já passou até um tempo, né, né? já passou bastante. Não Mas, tem problema. amigo, o que que foi aquele final? Você sabe o que eu acho. Ai, Eu amigo, pra comentei mim foi ontem. assim. Ai, coloca qualquer coisa aí pra entregar. Ah, É, amigo, dá licença, amigo. Tudo bem, tipo, a gente já tinha tido a referência à abertura do de segundo madeira. filme em uma cena super simples que a gente tinha visto em trailer, inclusive, Sim, né? Daquela passagem do caminhão com as toras de madeira. Não sim. precisava daquilo, amigo. Eu vou te falar o que eu acho. Para mim, pareceram dois pênis gigantes. Porque, assim, amigo, o que é aquilo? Dois vibradores. E eles descem tortos, assim. Eu fiquei, gente, que bosta é essa? Quem que fez isso? Fui eu? Porque eu sou péssimo com edição, entendeu? Mas, Amigo, assim, eu ah, vi todo mundo no cinema assim. Oh, que porra tipo, foi essa? Eu acho que isso vai estragar muito o filme, a, a- né? o filme para muitas pessoas. Sim. Eu ainda pensei depois que eu saí, nossa, me diverti muito e tal. Mas toda vez que eu lembro desse final, eu falo, gente, mas Eu, eu ele ainda só não vou foi fazer. pior que o final. Por que que, o que que custava eles fazerem um final igual ao terceiro filme? Igual o primeiro Acabou, filme? né? O segundo filme que tem uma cena super simples de um almoço lá, Churrasco. o cara explode, né? Coisa de Todo mundo se louco. olha, Mas assim, fazia dois uma pênis. coisinha mais legalzinha, né? Aquilo ficou Sim. horrível, amigo, ficou triste. Acho que Amigo, seria esses dois pontos negativos que eu citaria desse filme. Esse e aquele é, outro que eu citei, que foi a questão da morte da matriarca, que eu acho que foi muito rápido, foi uma muito coisa. Ah, rápida. Muito quê? bem. Tá, sangue na cara, a gente quer sangue na cara mesmo. A Wendy tinha sangue na cara, o Alex tinha sangue na cara. Se tem sangue na cara, você já sabe que o filme tá bom. Mas desse jeito, cara, nossa, vamos com calma. Esses dois pontos eu acho que eu. E é claro, a gente É, ficou esperando muito uma participação da Kimberly, porque também. eu ainda fiquei lá até o final esperando. Gente, então vai ter um Então, pós-crédito? sobre o final, amigo, aquela parte do trem, eu gostei até na parte. A senhorinha veio com a moeda voltou É, aí, né? karma, isso aí. A arma. E aí, até a parte que o trem tá destruindo as casas, achei maravilhoso, achei foda. Tararara. Só que quando pula aqueles duas salsichas, Mano, ficou horrível. Ai, que coisa triste. horrível. Não precisava. Sabe? Antes o trem tivesse Passado por passado por cima. cima deles, ela fosse uma premonição dela e ela E aí ela tentasse acordava. tirar todo mundo e na verdade a gente visse ali os trilhos, o trem descarrilhando. Acabou o filme. Amigo, seria tão perfeito. O que custava fazer? Por que colocar aquelas tora, aquela salsicha gigante? Ah, toma vergonha na cara, gente. Minha vontade de processar não, não vou colocar o nome dele aqui, enfim, do diretor, nem lembro qual que é. Mas enfim, deixa em off, porque Esse ele off. entregou um filme bom, 90%, 90%, tá? O O saldo é importante é reviver a positivo. franquia, o saldo é positivo. Eu daria aí uns 70% pra esse filme, Eu dou uma nota. tranquilamente. Amigo, eu dou nota 8 pra esse filme. Então, porque ele é muito bom, né? Ele me A gente tem que divertiu. ficar. A gente se divertiu, então tá ótimo, A gente fica né? chato, né, Caio? A gente já tem tantas referências, Ah, então, infelizmente. a gente tem 5 filmes da franquia, então a gente fica chato mesmo, é normal, entendeu? Isso. Mas eu dou nota 8 pra ele. Ah, amigo, ó. No mais, eu acho que nem
fiquei olhando aqui nada, alguma coisa, de alguém comentou alguma coisa, mas enfim, foi muito legal a gente comentar. Amigo, maravilha. Eu tava com saudade de E, fazer a live. né, a gente tem que fazer Hum, mais vezes. Agora a gente vai ter muita coisa, inclusive, que vai sair por agora. Quem sabe a gente tem um outro trailer de Eu eu Sei, sei. né? E aí a gente pode dissecar, a gente pode fazer uma live dissecando o que que a gente tem até agora de Eu Sei. O Eu acho contrário, a ótimo. gente não fez isso com Premonição, por exemplo, a gente pode fazer isso Hum, com Eu Sei, né? pode E ser. aí uma live só de Eu Sei, acho que pode ser uma próxima aí, Acho ótimo. né? Mas A gente assim, precisa enfim. falar de algumas coisas também. Lenda Urbana 3 vai ter, Ai, né? vai Vai ter ter, umas amigo. Nossa, eu tô continuações. muito ansioso, gente. Que delícia de franquia. Sim. Tem Lenda tudo Urbana pra ser 3 não, muito gente. foda. Desculpa. Um reboot, né? Não, a gente finge que o 3 não É, existe, amigo. é. Pode ficar assim Entendeu? mesmo. Porque o 2 eu acho ele, ó, Eu amo. uma delícia. Então pra mim tem que Eu, ser canônico. Não sei eu se. só não gosto muito do final, mas eu amo dois. Amo, Ai, nossa, eu gosto amo muito, tudo. gente. Todo aquele bagulho de cinema, enfim. Pode render uma Sim, live também. Mas, amigo, olha, maravilha. foi tudo. Foi muito divertido. A gente comentou cada filme. A gente comentou do sexto filme. E a gente se encontra aí para conversar sobre outras coisas. Outras coisas. Possivelmente Eu Sei, que tá chegando agora também. E ó, foi um Amigo, prazer enorme, viu? Pode, eu pode ainda. falar. A gente tem que falar de Invocação do Mal também quando lançar, né? Porque fazer Sim, jus. fazer um recap, a gente pode fazer igual aqui. O Sim, interessante de Invocação do Mal é que a gente tem a franquia principal e a gente tem o universo, que é muito vasto. Então sim, a gente vai ter ali como falar de vários filmes. sim. Mas de repente a gente pode focar na franquia principal, que agora é Claro, o claro. Não, fechamento de um a ciclo gente do casal falarmos. Warren, né? Foda, fodásticos. Ah, eles Nossa, são era incríveis, barriga. gente. Eu tô torcendo muito pra esse filme ter um pouco lá do primeiro, do segundo, pra gente ter essa Do pegada primeiro. emocional. O primeiro. Vamos focar no Primeiro. primeiro que é perfeito. Mas a gente faz Maravilhoso. sim. Amigo, pô, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer, né? Apesar dos pesares, estamos aí, né? Uhum. Sempre, viu? E a gente vai pensar na próxima live aí, tá bom? Foi Fechou. muito Agora bom. ficarei eu com a live no Note, você fica com a live no mobile, porque você é um Sim. cara do smartphone. E eu sou o cara do notebook. Não tem o que Maravilha, fazer, querido. né? Então, ó, Premonição 6 Laços de Sangue, Gente, vale a comentado. pena. E, ó, ai, quem puder Vale a assistir no pena cinema assistir. tem que assistir no cinema, porque a experiência é Sim. completamente diferente, né? Se vocês quiserem ver dois pênis gigantes, vão ver Premonição 6. É isso que eu sei. Jamais vocês vão ter uma experiência dessa em outro lugar. Só na franquia Premonição. Só na franquia Premonição. Pode- Beijo. Tchau, Caio, Ai, querido. tchau, tchau. Até mais, amigo. Ó, foi um Amigo. prazer. A gente se vê aí, viu? Tchau, Tchau. tchau.